The Flash, episódio 6, um episódio cheio de referências. Cara, eu me atrasei demais com esse review do Flash, peço desculpas pra você, certo? Bom, sem enrolação, primeiro as primeiras coisas. A primeira coisa que a gente viu nesse episódio foi uma meta-humana sendo assassinada. A coitada não pode nem ser classificada como vilã da semana, ela pode ser no máximo a vilã dos primeiros 3 minutos. Me dá um pouco de pena quando um personagem dos quadrinhos é usado desse jeito, durando menos que 5 minutos na tela. Aquela moça se chama, ou melhor, se chamava Raylene Sharp, e embora ela lembre um pouco T-1000 de O Exterminador do Futuro 2, a Raylene pertence aos quadrinhos, mais precisamente à esfera de atuação do Robin. Raylene Sharp, também conhecida como Razor Sharp, fazia parte de um grupo de piratas de dados, velho. Hackers que roubavam informação pelo maior preço. Um desses trabalhos, infelizmente pra moça, envolvia roubar informações de um satélite da Wayne Enterprises. Isso fez com que o grupo caísse no radar do Robin. Durante a fuga, a Raylene e um amigo acabam se escondendo num armazém abandonado que por acaso é habitado por uma criatura extraterrestre que quase mata a coitada da moça. Esse encontro faz com que ela tenha os seus metagenes ativados e é assim que ela ganha a habilidade de transformar os seus antebraços em navalhas afiadas. Ela não era uma pessoa má e acabou ajudando Robin várias vezes depois disso. Ela inclusive salvou a vida dele uma vez. A coitada acabou morrendo durante a crise infinita enquanto ela e o grupo dela tentavam impedir o Solomon Grundy. O Superboy Prime apareceu e incinerou todo mundo. Esse foi o fim da Raylene Sharp nos quadrinhos. Bom, durou bem mais que na série do Flash, né? Eu sempre penso que esses meta-humanos poderiam ser melhor aproveitados. Mas enfim. De longe, o momento mais interessante e mais importante desse episódio, na minha opinião, pelo menos, né? Foi quando o pai da Caitlin, Thomas Snow, cita as pessoas com quem ele trabalhou anteriormente nos seus estudos sobre criogenia. Louis Lincoln, Victor Fries e Harrison Wells, que obviamente não era o Harrison Wells, e sim o Eobard Thawne. Ou seja, só gente da melhor qualidade, da mais alta estirpe. Um desses nomes a gente já conhece e os outros dois não. E esses dois outros nomes são, por acaso, pessoas que provavelmente vão aparecer no decorrer dessa temporada. Tudo bem, cara, tirando Harrison Wells falso, que a gente já conhece, quem são essas outras duas pessoas? Velho, que bom que você perguntou. Louise Lincoln é mais conhecida nos quadrinhos como Killer Frost, ou Nevasca. Isso mesmo, cara. Caso você não saiba, a nossa adorada Caitlin Snow é a terceira encarnação da Nevasca. Antes dela, nós tivemos a Nevasca original, que se chamava Crystal Frost, e depois a doutora Louise Lincoln. A Louise apareceu pela primeira vez em um quadrinho do Nuclear, número 21 de 1984. Ela era a grande amiga da Nevasca original. Quando a Crystal morreu, a Louise, por algum motivo, se sentiu culpada e acabou repetindo o experimento que criou a Nevasca original e se tornou ela própria a nova Nevasca. Como Nevasca, ela continuou sendo uma inimiga do Nuclear e por um breve momento também se tornou membro do Esquadrão Suicida. Mais tarde, ela inclusive iniciou um romance com o Victor Fries com o objetivo único de caçar e matar o Nuclear. Exato, cara, esse Victor Fries é o outro nome citado pelo pai da Caitlin no episódio do Flash. E ele é um cara extremamente famoso nos quadrinhos, conhecido como Senhor Frio ou Mr. Freeze. Esse personagem tem uma origem que foi variando bastante através dos anos, velho. A primeira aparição da primeira versão dele foi em 1959 na revista 121 do Batman. O personagem tinha naquela época o nome de Mr. Zero. Depois disso, o personagem se tornou extremamente popular na série do Batman de 1966. Nessa época, ele foi rebatizado como Mr. Freeze ou Senhor Frio. E depois disso, ele ganhou a sua versão mais bacana na série animada do Batman, que era aquele tesouro do início dos anos 90, cara. Foi nessa série que nós descobrimos a origem dramática do personagem, num episódio que acabou sendo inclusive premiado com o Emmy, velho. Um episódio chamado Heart of Ice. Victor Fries era um cientista que trabalhava com experimentos em criogenia. Ele tinha uma esposa chamada Nora que sofria de uma doença incurável e terminal. Desesperado para não perder a esposa, o Victor congelou a moça até que a ciência fosse capaz de encontrar uma cura para a doença dela. Durante o processo, o dono do laboratório no qual o Victor trabalhava aparece e acaba com o experimento. Durante a confusão, o Victor é exposto a vários elementos químicos que fazem com que, posteriormente, ele consiga sobreviver apenas a temperaturas extremamente baixas. E é por isso que ele teve que criar aquela roupa criogênica para sobreviver. Mas isso não foi tudo, velho. A interrupção do tratamento e a confusão criada durante aquele episódio fizeram com que a esposa do Victor, a Nora, permanecesse congelada sem nenhuma experiência
esperança de voltar à vida. Mais tarde, isso foi ajustado numa história de origem do Senhor Frio dos quadrinhos, e a gente descobre que no final das contas, por causa da loucura dele, ele próprio causou a morte da esposa, que ainda poderia ter sido salva mesmo depois de congelada. História bem triste a dele. E o motivo pelo qual eu digo que é muito provável que tanto a Louise quanto o Victor vão aparecer em breve na série do Flash é porque a esposa do Victor, a Nora Freeze, vai aparecer no próximo crossover do Arrowverso, que vai se chamar Elseworlds. Esse crossover também vai marcar a estreia da Batwoman, cujo vídeo de origem eu já fiz aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra você assistir depois. Além disso, aquela câmera criogênica que nós vimos nesse episódio pode acabar sendo a câmera que vai ser usada para guardar o corpo da Nora Freeze no futuro. Talvez até esse crossover seja a origem do Senhor Frio no Arrowverso e ele passe a ser o grande vilão da série da Batwoman. Diz pra mim, cara, isso faz sentido ou não faz sentido nenhum? Quanto ao aparecimento do Geada e a revelação dele como um potencial grande vilão dessa temporada, eu confesso pra você que eu achei as coisas meio apressadas, cara. Eu sei que a gente já tinha visto isso do Lobo em Pele de Cordeiro com o Zoom se passando pelo Jay Garrick na segunda temporada, mas eu realmente gostaria de ver a Caitlin se aproximando do pai mais gradualmente, que ele ganhasse também a nossa confiança do público e só depois ele manipulasse ela pra escolher entre o time Flash e ele. E ela poderia se transformar na Nevasca e passar um tempo sendo vilã ao lado do pai antes de cair na real e voltar pro lado da justiça. A Nevasca é uma personagem estável o suficiente pra fazer algo assim. Ela se presta a esse tipo de atitude. Porém, tudo aconteceu num único episódio e pelo menos eu não tenho dúvidas, né, de que na hora de escolher do lado de quem ela vai ficar no futuro, tanto a Caitlin quanto a Nevasca vão ficar do lado do time Flash. Outra coisa que despertou a minha atenção foi quando o time Flash finalmente conseguiu recuperar o satélite com matéria escura. Nós descobrimos que 3 crianças foram atingidas por estilhaços do núcleo do satélite dos laboratórios Star. Uma delas nós sabemos que é a filha do Cicada. O grande lance é que a Cecile disse que as outras 2 crianças eram gêmeas e que os pais delas morreram durante o acidente. Por que isso é tão interessante? Porque eu acredito que isso possa ser uma adaptação de um momento dos quadrinhos em que os filhos do Barry e da Iris, o Dawn e a Dawn Allen, os irmãos Tornado, né, os Tornado Twins, se tornam vilões. Aconteceu no número 27 de The Flash Rebirth, o nosso queridíssimo Professor Zoom, Eobard Thawne, retorna pro século 25 depois de mais uma luta com o Flash e descobre que, por conta da volta dele, algumas coisas foram alteradas no fluxo do tempo. A última luta dele com o Flash resultou na ausência do herói durante a criação dos seus próprios filhos, o que fez com que o Dawn e a Dawn, que eram heróis em outras versões, se tornassem vilões. De fato, cara, eles aparecem nessa história e colocam Central City literalmente abaixo. E se essas 2 crianças a quem a Cecile se referiu fossem o Dawn e a Dawn, que não tem nenhuma relação com o Barry na série, mas que ficaram igualmente com pais ausentes no presente e agora totalmente infectadas com matéria escura, crianças com superpoderes e nenhuma orientação. Onde é que se termina? A volta da Nora Allen alterou muitas coisas, como a gente viu, e se uma das coisas que ela fez ao voltar tivesse sido criar 2 gêmeos velocistas extremamente poderosos e extremamente amargurados que no futuro podem acabar trazendo mais estrago pra Central City do que qualquer outro vilão já trouxe. Vai dizer, cara, essa versão dos Tornado Twins seria simplesmente sensacional se aparecesse. Muito bem, algumas coisas que não funcionaram muito bem nesse episódio, pelo menos pra mim, foram a dupla Cecile e Ralph. Foi um momento divertido ali, mas faltou alguma coisa ali naquela relação entre os dois, faltou um pouco de liga. E aquele arco com o Barry, a Iris e a Nora, que continua me parecendo uma bicicleta ergométrica, velho. A pessoa pedala e não chega a lugar nenhum. Eu não sei, cara, me falta algum drama nessa relação entre os 3. E até mesmo o plot principal do Cicada continua marcando passo, né, cara? Ele matou mais uma meta-humana, continua ficando cada vez mais fraco e, ao mesmo tempo, cada vez mais poderoso, que é uma contradição, né? Como é que alguém pode estar sempre passando mal e ficando cada vez mais poderoso? Também, na minha opinião, falta algum tipo de resolução, de revelação no arco desse vilão para que ele possa passar para a próxima etapa. Mas diz aí, cara, o que você achou de tudo isso? Você tá ansioso por uma aparição do Senhor Frio? Você também acha que a Hylane Sharp poderia ter durado mais do que 3 minutos em cena? Deixe seu comentário aqui embaixo, certo? E por hoje era isso, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. E eu também queria convidar você para se inscrever lá no meu Instagram para você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!